Vamos começar na página 11, todo mundo abriu aí? Desenvolvendo um plano pessoal do missionário. Essa aula vai ser mais uma atividade que a gente vai fazer. Não vai ser tanto aula, vai ser mais uma atividadezinha que a gente vai fazer, muito legal. Se vocês for olhar na página 14 aí, tem um bocado de coisa pra gente escrever. E quem não trouxe, se ajunte com seu amiguinho aí. Sempre quis falar isso. Na escola, hein? Se a gente com seu amiguinho aí, passa quem não trouxe a apostila. Ou a gente vai... Mas até lá a gente vai desenvolvendo isso. Valor fundamental. Deus procura homens e mulheres que compartilhem uma paixão por quem não tem Cristo. Jesus veio para buscar salvar o perdido. Deus deseja que todos sejam alcançados com o poder do Evangelho transformador. A gente sempre fala sobre isso. Isso tem que ser a nossa base nesse tempo de escola, nesse tempo de aula. Tem que ser: Deus procura homens e mulheres que compartilhem uma paixão por quem não tem Cristo. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Deus deseja que todos sejam alcançados com o poder do Evangelho transformador. O objetivo de ensino dessa aula vai ser entender como a ordem e os princípios de Atos 1:8 conduzem a um cristão, uma igreja local e uma extensão mais ampla da igreja, e criar um plano de ação focada e priorizado para cooperar na colheita global. Que complicado isso aqui, eu não gosto nem de ler isso aqui direito. Desenvolver uma estratégia pessoal para o ministério interconectado com base em Atos 1:8. Muito complicado, mas a gente vai resumir isso aqui já. A igreja, povo de Deus, é o seu instrumento para continuar o ministério de Cristo sobre a terra. A igreja é um instrumento de Deus para continuar o ministério de Cristo sobre a terra. Isso significa cumprir a grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20. E fazer da colheita a nossa maior prioridade. O caminho para alcançar com êxito esse objetivo é seguir o plano de Jesus e seus discípulos. Atos 1:8, nossa base da aula de hoje. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Cumprir esse mandamento é a estratégia de Deus para a colheita. E como todos os povos do mundo ouviram a respeito do amor de Deus e terão a oportunidade de ter uma experiência pessoal com Cristo. Resumindo tudo isso aqui, assim, a igreja de Deus, ela é o braço, o corpo de Cristo para levar o Evangelho até os perdidos. A igreja, esse local que a gente está aqui, como a igreja 4 paredes, ou a igreja do Senhor universal, ela é o braço, ela é a perna, ela é a mão, ela é o corpo de Deus para a pregação do Evangelho. O Senhor deixou alguém para pregar o Evangelho, e foi a igreja dele, e deixou o corpo, e cada um faz parte do corpo: a mão, o pé, o dedo mindinho, o braço ali, o Davi é o perna esquerda, o Railan é a perna direita. E juntando tudo isso, somos o corpo de Cristo para pregar o Evangelho aos perdidos. Só que em meio a tudo isso, em meio ao corpo de Cristo, cada local nas regiões, tanto cidade, estado, país ou províncias, nações, tem alguma dificuldade específica para a pregação do Evangelho. Porque seria muito fácil ter cristãos em cada área do mundo assim, pregar a mesma coisa que é o Evangelho de Jesus e fazer os mesmos costumes, mas não. Em cada país, em cada cidade, até estados, tem culturas e costumes diferentes. Então, a igreja, ela tem que desenvolver uma estratégia baseado com o Espírito Santo sendo o guia dessa estratégia, para que o Evangelho seja relevante até um certo ponto, até uma cidade. O corpo de Cristo precisa ser relevante em uma cidade. Vamos dizer um bairro que é só um bairro que as pessoas falam inglês, e outro bairro que as pessoas falam português. Eu não vou pregar português no bairro das pessoas que falam inglês. Normal, né? Vai que pessoas entendam lá. Mas é porque é outra cultura, é outra língua. Então, quando as pessoas vieram até o Brasil, eles precisaram entender a nossa cultura e a nossa língua para que a gente possa conhecer do Evangelho e aprender e o Senhor nos impactar. Porque alguém falou nossa língua.
Tem certas ocasiões que o Senhor usa, que é as línguas estranhas, que é aquilo que os discípulos falaram no Pentecostes, que eles ouviram acerca das línguas diferentes, como as línguas maternas que eles ouviram, aquilo é o poder sobrenatural para que as pessoas sejam alcançadas nas línguas diferentes. Isso é um poder sobrenatural de Deus. Mas em meio a tudo isso, os missionários hoje em dia, o que eles fazem? Eles vão para uma tribo que não conhece a Cristo nessa tribo. E eles vão ficar lá, eu já falei aqui, durante tempos, para que eles possam aprender a língua, compreender, traduzir a Bíblia naquela língua, entender os costumes e implantar o Evangelho em meio a tudo isso. Esse é o Evangelho. Os discípulos fizeram isso. O próprio Cristo fez isso. Jesus, quando ele evangeliza, mais receberão poder, o Espírito Santo, ele fala sobre isso, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se você for olhar na página, ele fala sobre Atos, desenvolvendo uma estratégia, ele vai falar assim, Atos 1:8. O modelo para o nosso testemunho no mundo foi dito aos discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém. Começando do centro, eles iriam testemunhar da ressurreição do mundo inteiro, ampliação, ação, cada um grupo mais distante. Jerusalém, o ponto de partida onde eles estavam vivendo. Esse versículo, Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Vocês tiveram a apostila de 40 dias na palavra. Lá vocês viram que o contexto é importante. Se imaginar naquele contexto. Todo mundo viu aqui, todo mundo ouviu e todo mundo leu. Isso se chama hermenêutica. O Jonas Madureira ele fala um negócio que é muito legal. Para a gente entender o texto, tem 3 passos. Esses 3 passos ele fala assim, que é o contexto, segundo é contexto, terceiro é contexto. O contexto. Se a gente quiser entender o texto, o que a gente está lendo biblicamente, entender e que aquilo não seja uma heresia, a gente tem que entender o contexto. Se a gente entender o contexto desses discípulos que eles estavam vivendo, antes, eles estavam andando com Jesus, Jesus morreu, foi crucificado, foi ressurreto, e agora eles chamaram o povo para que eles se juntassem em Jerusalém, os discípulos, para que a partir do poder do Espírito Santo, eles agora preguem. Eles estavam na Judéia, eles estavam ali na Judéia, na região onde Jesus estava evangelizando, mas agora Jesus chama ele todo mundo junto, para que eles recebam poder, para que eles vão, para que eles cheguem até essas etapas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, na visão deles, era o ponto de partida, era o local, era a cultura que eles viviam, era a língua que eles falavam, eram os costumes que eles viviam. Judéia, a região adjacente à sua província, talvez já mudasse algumas coisas. Samaria era o vizinho do lado, um grupo de pessoas com quem não se identificavam culturalmente e religiosamente. Samaria era... acho que o professor já não deixou as canetas comigo. Mas eu desenhei um mapa de Israel aqui. Tem um mapa de Israel, vamos dizer que aqui, metade. Para baixo é a Judéia, são as 2 tribos. A Judéia é a tribo de Benjamim, se eu não me engano. E para cima eram as 10 tribos de Israel. Na época que Salomão saiu do poder, ficou seu filho Jeroboão e Roboão. E eles brigaram e eles se dividiram. E teve a famosa divisão dos reinos. Os reinos divididos. Agora é o reino do sul, que é o reino da Judéia de Benjamim, e o reino do norte, que é o reino das 10 tribos. Só que essas 10 tribos foram exiladas pelo povo persa, e esse povo persa, o exilamento deles era misturar as raças, eram misturar os povos, e só que agora com essa mistura do povo, com essa ramificação desses povos, eles agora têm um povo totalmente dividido. A cultura dos persas é tudo misturado, os deuses dos persas. Na Judéia não, eles foram exilados pelo povo da Babilônia, só que o povo da Babilônia, eles retomaram para a construção do templo, que a gente ouviu Neemias, Esdras e tudo mais. E esse povo da Judéia ainda ficaram com os costumes. O povo do norte não, o povo do norte foi totalmente misturado, eles perderam esses costumes. Eles começaram a adorar Baal, era um povo misturado, não era um povo de raça pura. O povo judeu era um povo de raça pura. Então, por isso que antigamente tinha esse debate entre Judéia e Samaria. Por isso que a mulher samaritana, onde devemos adorar? É em Jerusalém ou em Samaria? É na Judéia e Samaria? Né? É na Judéia e Samaria, né, que ela fala. Onde devemos adorar? Qual é o monte? Porque a mente dela era essa. Onde devemos adorar? Porque os samaritanos, que era o povo do norte, eles construíram um templo.
nós adoramos nesse templo e o povo do sul adora nesse templo. Então eram 2 templos. Mas Jesus fala, mas o templo, o monte certo de adorar, o templo certo é o povo da Judéia, porque era o povo de raça pura. Por causa disso, os judeus eles tinham rixa com o povo samaritano. Era um povo impuro, um povo misturado. E por isso eles tratavam os samaritanos como objeto. Então já era uma cultura totalmente diferente. Talvez uma língua diferente, um povo diferente, com os costumes diferentes. Então, falar isso para os judeus já em Samaria, já era um negócio que ia mais já. É tipo falar pra gente nos argentinos lá, do futebol e quem gosta de argentino, mas argentino não, é dificilmente achar um argentino que gosta de um brasileiro, viu gente? Isso é real, mas tem muitos aí, mas tem uma rixa aí em Brasil e Argentina muito grande. Antes tinha Paraguai e Brasil, né, pela briga lá dos caras lá. Mas é que nem falar para um argentino, acho que é mais difícil falar para a gente não, é mais difícil falar para um, deixa eu ver, povos que... Para os Estados Unidos evangelizar na China, então, já é uma luta aí desde lá de trás. Então já é um local que eles talvez não gostem, um local que talvez é de difícil acesso, uma cultura, uma língua diferente que eles não querem se relacionar. E para o judeu ouvir isso de Jesus, talvez é um embate, porque eu vou estar entrando em outra cultura, em um local onde eu não gosto talvez dessas pessoas, eu não me encaixo com elas, eu não quero me relacionar com elas. Talvez os marginalizados para a gente, os perdidos que a gente não quer ter contato. E Jesus ele faz isso amplamente, assim. Não apenas no seu localzinho, não apenas na sua cidade, não apenas na sua casa, mas em todos os locais. O Senhor ele abrange tudo. Ele abrange tudo, sabe? Ele não deixa nada passar. Ele não deixa, você só vai evangelizar na sua cidade, em Jerusalém e na Judéia, que é o nosso povo. O Jesus era judeu, eu nasci aqui. Mas Jesus ele vai muito mais além do que isso. Enquanto o povo judeu odiava o povo gentil, o Senhor amava, ao ponto de falar, vão até eles e preguem o meu amor. Vão até eles e evangelizem. Vão até essas pessoas que vocês não querem falar, mas eu quero, eu os amo. Então vão em toda a Judéia, vão pregando o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é muito mais que um texto. É um texto onde o Senhor quebra muitas coisas. É um texto onde o Senhor quebra muitas coisas em nós também. É um ponto onde, eu não evangelizo aquela pessoa porque ela é um drogado. Eu não evangelizo aquela pessoa porque ela é muito orgulhosa e muito metida. Eu não evangelizo... Mano, Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Os judeus eles faziam acepção de pessoas. A maioria deles, porque eles tinham uma cultura. Eles tinham um entendimento. A própria mulher samaritana, elas não tinham esse contato. Quando Jesus, se você for olhar na passagem da mulher samaritana, Jesus ele quebra tudo isso. Ele vai conversar com a mulher samaritana e um homem judeu, uma mulher samaritana. Tanto samaritanos eram tratados como objetos, tanto mulheres eram tratadas como objetos. Eu esqueci o nome da cidade que eles estão indo, Samaria, né? Eles foram comprar pão na Samaria, se não me engano. Eu não lembro. Eu lembro que o nome da cidade que eles estavam indo era Pão Amaldiçoado. O significado da época era Pão Amaldiçoado. Os judeus tinham aquela cidade como era uma cidade que o pão dela era amaldiçoado, onde o sustento dela era amaldiçoado. Olha o que Jesus faz. Mulheres tratadas como objetos, samaritanos tratados como objeto, e uma cidade totalmente amaldiçoada pelo povo, que eles falavam que o pão era amaldiçoado. O que Jesus faz? Fala com uma mulher, evangeliza uma mulher samaritana e ama uma mulher samaritana, e manda os discípulos comprar pão, trazer o sustento, numa cidade onde o nome era pão amaldiçoado. Então, Jesus ele quebra essa cultura falsa que fazia ele com esses níveis desiguais, que você é um objeto, mas ele trata a mulher samaritana, ele trata a cidade, o povo da cidade, ele trata aquela mulher e os samaritanos como alguém que necessitava da graça de Deus, como os discípulos. Então meio que ele nivela todo mundo assim, Esse é o nosso Senhor. É isso que ele faz. Então para os discípulos ouvir isso, e a imagem que eles tinham de confins da terra era muito ampla. Eles não conheciam como a gente conhece hoje. Eles tinham uma imagem de confins da terra como... Não sabiam o que era através de lá. Eles não sabiam o que era através de algum povo gentil. Eu não lembro a parte da Pérsia, da Babilônia. Eles não conheciam o que tinham para lá. Era uma terra muito distante para eles. Era uma terra até utópica. O que existe a partir dali? Qual é o povo que existe a partir dali? Então,
Israel, ele fica no centro do mundo, assim. É uma nação bem pequenininha, assim, muito minúscula. E a gente fala, mas por que Deus escolheu a nação? Só que a nação de Israel é um local muito estratégico, porque ela expande por todos os lados. Ela fica no centro, então ela consegue pegar todas as nações. Muito mais fácil do que um do canto, ela fica no centro. Ela fica ela fica no centro. Não sei onde é que ela fica direito, mas ela fica no centro. Mas ela consegue alcançar todas as nações, assim, muito mais fácil que as outras. Então o próprio Deus, ele pensou em tudo. Quando a gente vê tudo isso, ele pensou em realmente tudo. Então Jerusalém, o ponto de partida onde os judeus eles estavam, a sua cultura, a sua religião, os seus, como eles agiam, como eles comiam, como eles falavam, a religião deles. Judeia, região adjacente, a sua província, talvez aqui América do Sul, ou pode ser até um estado. Samaria, o vizinho do lado, um grupo de pessoas com quem não se identificam culturalmente ou religiosamente, talvez alguém até com uma religião da Umbanda, do Espiritismo, que a gente já não... É uma religião diferente, e sendo uma religião diferente, eles se portam totalmente diferente com relacionamentos. É diferente do que eu ser amigo de vocês, que eu ser amigo de João Vitor, que ele é cristão, eu sou cristão, a gente vai ter um papo. Agora, ser amigo do João Vitor, que ele é espírita e eu sou cristão, é muito mais difícil. Mas não é que não seja, mas é muito mais difícil do que ser alguém que tem algo em comum. Então já é uma cultura diferente, já é algo diferente. Então isso já embate alguma coisa. Confins da terra, o resto do mundo. Questões estratégicas. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Só falar mais. Atos 1, vou ler aqui Atos 10, 11 que eu lembrei. Se você for olhar, os discípulos tinham essa visão limitada sobre o povo deles, você vai ver em todos os pontos. Eu não vou passar eu não vou ficar lendo os textos porque vai demorar muito. Então eu saio falando aqui no contexto. Eu saio parafraseando. Os discípulos receberam poder. Eles pregaram. Só que os discípulos pregaram para os judeus. Eles estavam pregando para os judeus. Evangelizando os judeus com a sua própria cultura. Só que Jesus deu um sonho, uma visão para Pedro. Ele viu um véu onde tinha vários animais lá. Quem sabe dessa passagem, quem já leu essa passagem, onde Pedro viu um véu onde tinha vários animais lá, e ele viu que aquilo era impuro. E Jesus fala para ele, não fale o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. E Pedro entende que o que ele estava falando que era impuro era o povo gentil, que ele estava indo pregar para Cornélio, que Cornélio era um povo gentil. Então, meio que os gentios para ele eram pessoas impuras. E o Jesus, ele dá uma visão para ele, dá um sonho para ele. Ele vê, não torne impuro aquilo que... Não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então, para Pedro, foi algo assim, sem entender. Até que ele evangeliza o povo de Cornélio. Ele falou, será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-os que foram batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles há dias. Chegou no conhecimento dos apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Quando Pedro voltou a Jerusalém, e os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro perguntou, uma exposição por alguém dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando. Ele vai falar que ele teve um êxtase. Só que ele fala, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles também sobre nós. No princípio, então me lembrei da palavra do Senhor quando dizia, João, na verdade, batizou com água, mas eu batizo com o Espírito Santo. Quando os demais ouviram, acalmaram e se glorificaram a Deus, dizendo, então também os gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. Então Jesus, os discípulos, com a sua visão limitada da vida, na sua bolha, pregando o evangelho para a sua cultura, para aquilo que eles entendiam de mundo, para aquilo que eles aprenderam, para aquelas pessoas que eles precisavam pregar, que era o povo judeu, o povo onde era o povo de Israel, o povo escolhido. O Senhor Jesus expande a mente deles, deu uma visão para que eles pregassem o evangelho a tudo isso, porque Jesus falou isso para eles, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E talvez eles não perceberam aquilo que Jesus falou, que foi exatamente isso que ele está fazendo, pregando até os gentios. O próprio Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios, para uma cultura totalmente diferente, porque Paulo conhecia a cultura totalmente diferente. Então só isso, o Senhor, ele tiraram eles da bolha, para que eles preguem com pessoas que às vezes não se citam bem, com pessoas que às vezes não merecem, na visão deles,
o evangelho é arrependimento do próprio Deus. Talvez pessoas que são ruins demais, são encarnecidas demais, são impuros demais para receberem o evangelho. E o Senhor quebrou isso na vida deles e que Ele faça isso nas nossas vidas, amém? 4 questões estratégicas, página 12. Usando o modelo de Atos 1:8, esta sessão centra-se em 4 questões chaves. Estas perguntas vão ajudá-lo a ver o mundo e sua missão, a missão da sua igreja e a organização cristã a partir da perspectiva da ordem de Cristo. Onde estão minha Jerusalém, Judéia, Samaria e meus confins da terra? Quem são as pessoas às quais fui chamado para alcançar nas minhas Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra? Como é que vou alcançar esses diferentes grupos de pessoas? Com quem devo desenvolver parcerias e estratégias para envolver colheita em cada um desses lugares? Isso aí vocês vão ver muito mais a fundo nas suas casas, mas falam sobre vocês. Falam sobre nós, que tudo aquilo que a gente fala sobre nós, parece que a gente não sabe. Eu procurei aqui lá na base, a gente falava, fala sobre tal pessoa, a gente falava. Agora fala sobre vocês. Nossa, era 2 horas para falar sobre a gente. Porque a gente se perde muitas vezes, a gente não sabe aquilo que a gente fez, o nosso chamado, o nosso propósito. Onde estão as minhas testemunhas? Onde estão as minhas Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra? Quem são as pessoas em quem eu fui chamado para alcançar nas minhas Jerusalém, Judéia, Samaria e meus confins da terra? Como é que vou alcançar esses diferentes grupos de pessoas? Com quem devo desenvolver parcerias estratégicas para envolver a colheita em cada um desses lugares? Respondendo à pergunta onde? Quando Jesus aos discípulos para serem testemunhas, não disse para todos irem a um lugar de cada vez. Jerusalém, Judéia, em seguida em Samaria. E finalmente os confins da terra. A ordem de Cristo concentra testemunhas em todos os 4 lugares ao mesmo tempo. O comando de serem testemunhas pode ser abordado a partir da perspectiva geográfica e cultural. Então é o seguinte, esse texto não é um texto onde a gente deve classificar em etapas. Eu evangelizo primeiro na minha Jerusalém. Eu tinha muito isso. Eu vou evangelizar primeiro na minha casa, na minha Jerusalém, para depois eu evangelizo os de fora. Eu tinha essa visão. Mas não. Essa visão, essas 4 etnias, esses 4 lugares diferentes, essas 4 culturas e povos diferentes, como Capanema, Pará, Brasil e nações, vamos colocar assim aqui para a gente poder entender melhor. Eu entendi que Jerusalém é o nosso local de partida. Nossa Jerusalém é Capanema, é o meu local de partida, é o meu local onde eu vivo, onde tem uma cultura que eu sei qual é essa cultura, onde tem uma religião que eu sei qual é a religião que predomina aqui, onde eu sei os motivos, os costumes, o que eles comem, como eles falam, o seu sotaque. A gente conhece, a gente vive nessa cultura. A gente sabe como pregar o evangelho nessa cultura. A gente sabe como chegar nas pessoas que vivem nessa cultura. Só que na outra já é mais difícil. Já é mais difícil pregar em outro local, porque já sai da nossa bolha. E esses 4 locais não são para pregar em etapas. Eu prego primeiro aqui, para depois ali. Não, são os 4 locais ao mesmo tempo. São tanto na sua linha de cultura que você é confortável, quanto nas pessoas que são totalmente fora do seu contexto de vivência, ou que você não quer nem chegar perto. São totalmente ao mesmo tempo, os 4. Então não são separados, não separe eles. Primeiro eu vou pregar aqui, para depois eu prego em Jerusalém, para depois eu prego na Samaria, depois eu vou nos confins da terra. Primeiro eu prego na cidade de Capanema, depois eu vou Belém, depois eu chego no Brasil e depois eu vou para as nações, e isso vai ser meu ápice do meu ministério. Não, gente, isso aí a gente está idealizando uma carreira ministerial. Nossos confins da terra pode ser num bairro bem aqui que a gente não quer nem falar com aquela pessoa, a gente não quer nem conviver. E na visão dos discípulos, o confins da terra era o Brasil na cidade de Capanema, porque Israel ficava no meio, e os confins da terra chegou até a cidade de Capanema. Nós somos os confins da terra. Eles pregaram o evangelho e chegaram até aqui. Talvez onde pessoas não queriam vir, mas alguém veio porque quebrou essa bolha. Talvez estadunidenses não queriam pregar o evangelho no Brasil, pela raça, pela cor, pelo indígena, mas outros quebraram a sua bolha e pregaram o evangelho até o Brasil, e chegou o evangelho até nós. Porque alguém resolveu sair da sua bolha. Porque alguém resolveu sair do seu comodismo. Porque alguém resolveu pregar o evangelho para as pessoas que não são tão familiarizantes, não são tão gentis, não são tão amáveis. Alguém resolveu pregar o evangelho até nós.
e chegou até nós, amém? Porque alguém saiu da sua bolha. Porque alguém resolveu pregar o evangelho. Porque alguém resolveu falar que Jesus é muito maior do que a Cecília, que talvez é arrogante. Um exemplo aqui. Talvez a Cecília, que às vezes não quer nem olhar na minha cara, mas mesmo assim, eu amo ela. Mesmo assim, eu falo de Jesus para ela. Cecília, que às vezes é aquela colega chata do colégio, que... chefe de turma. Quem não gosta de chefe de turma aqui? O chefe de turma aqui, o pessoal odeia chefe de turma, né? Eu tenho alguns haters com chefe de turma. Mas o Senhor mandou a gente quebrar a nossa bolha e pregar o nosso evangelho para nossa chefe de turma, pro irmãozinho chato da sala que chato. E o Senhor resolveu pregar o evangelho para ele. No nosso trabalho também, com aquelas pessoas chatas, com as pessoas, o patrão arrogante, que a gente não consegue, talvez, lidar com ele. Mas, gente, o Senhor não diz que é impuro aquilo que o Senhor purificou. Não diz que elas não necessitam da graça de Deus, porque elas necessitam e você precisa ser uma voz de Deus para elas. Quebrem a bolha em nome de Jesus. Vamos para a nossa tabelinha que tem aí. Tem uma tabelinha aí, ó. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá entendendo até aqui ou tá meio que ficando alguma... Pode falar, pode perguntar, gente. Aí, tem duas perspectivas do texto. Tem uma tanto geográfica como uma perspectiva cultural. Lugar, Jerusalém. Cidade, município ou vilarejo onde eu moro. Cidade de Capanema. A perspectiva cultural. Pessoas da minha própria cultura e língua, gente como eu. Cultural, pessoas da minha própria cultura, língua, gente como eu. Gente aqui moro no bairro Santo Déspota, gente ali da Pinagés. Gente ali do bairro São Cristóvão. Gente ali é isso aí mesmo. Mesma cidade. Lugar, Judeia. A região, a província ou um estado onde eu moro. Talvez o estado do Maranhão já é uma mudança totalmente diferente do evangelho. O estado do Paraná, o estado de São Paulo. Muda totalmente a cultura, muda totalmente. O jeito de falar, a forma que eu falo, a forma que eu me visto, o jeito que eu me porto, o jeito que as pessoas se portam, a cultura, é totalmente diferente do que pregar o evangelho aqui na cidade de Capanema. No mesmo país, no estado. Na cidade do Maranhão, no Nordeste, que as pessoas falam que tem uma lista que é a lista dos países da 1040. Os países da lista 1040, da janela 1040, os países que são perseguidos, os países que o evangelho ele é perseguido, as pessoas são perseguidas por causa do evangelho. Alguns falam que no Brasil a janela 1040 é o Nordeste. É loucura isso, mas porque o Nordeste é um local de muita idolatria. É um local onde eles são muito idólatras e em muitas outras formas assim. E é difícil a pregação de evangelho no Nordeste mais do que talvez nos outros países, assim. Porque lá é confrontador. Lá eu fui pro Nordeste agora, nossa, era muita zombaria comigo. Nossa do céu, chega... Tu sente o peso assim mesmo, tu sente tudo. E eu falei, Deus, como é difícil pregar o evangelho aqui. O como é maçante pregar o evangelho aqui, mas o Senhor mandou eu sair da minha bolha para pregar o evangelho aqui. O Senhor falou que eles também necessitam desse evangelho. Mesmo que seja de um estado diferente, mesmo que eu esteja num local onde não é na minha cidade, não é onde estão os meus pais, um local seguro, a minha igreja, não é um local onde eu estou totalmente fora da bolha, onde eu não quero pregar o evangelho, onde eu quero ficar de boa, porque os caras talvez vão me zombar, vão sair daqui, crente, chato, sai daqui, eu já conheço Jesus, mas eu preciso sair da minha bolha, eu preciso pregar para eles, amém? Samaria, província distante da minha, no meu próprio país. Talvez os ribeirinhos, é totalmente diferente. A cultura deles, quilombolas. Quem aqui estudou sobre os quilombolas na escola aqui, já é uma cultura. E, cara, tem aqui no Pará, tem aqui próximo muitos quilombolas que são descendentes de escravos, refugiados, que fugiram da época da cana-de-açúcar. Que era... Esqueci o tempo disso aí. Mas eles eram escravos refugiados, eles faziam pequenos grupos de refugiados e ali eles ficavam para poder se proteger, e eram chamados quilombos. E tem muitas culturas hoje que são quilombolas, tem muitas regiões que são quilombolas, e a cultura é totalmente diferente. Eles têm cultura afrodescendente, eles têm cultura afro, a maioria é quimbanderia, a maioria são danças afro, às vezes a língua é afro também.
Então eles não têm muita educação, eles também não têm muito o apoio da sociedade. O Brasil ele tem, eu esqueci quantas tribos quilombolas, e uma mais conhecida é a dos Palmares. Só que tem muitas aqui que não são tão conhecidas, aqui próximo. E é uma cultura totalmente diferente. É um dos povos menos evangelizados do Brasil. E a gente não vê. Tem o povo do cigano, tem os ciganos, que é um dos povos também menos evangelizados, porque são fora da nossa cultura, da nossa bolha. Tem os ribeirinhos, que são dos povos também menos evangelizados, porque tem locais que são totalmente difíceis de acesso, que as pessoas não conseguiram chegar até lá. Que é aqui do lado também, no Pará, aqui tem vários ribeirinhos, totalmente distante, pertinho. E a gente não sabe sobre a cultura deles. A gente uma cultura totalmente diferente da nossa. Do Pará nem tanto, né? Que a gente come peixe, açaí, farinha, essas coisas. Confins da terra. Outros países próximos do lado ou do lado do outro mundo. A região da Bolívia é uma cultura totalmente da Cuba. Região aqui da América do Sul aqui. São culturas já do Paraguai. Nossa, aqui muda muito. Já é totalmente diferente da nossa. Uma língua diferente, um local diferente, são crenças diferentes, religiões diferentes. Que a gente já vai de desencontro com aquilo que a gente vive. Perspectiva cultural. Culturas diferentes da minha própria cidade. Samaria, os rejeitados e marginalizados, pessoas, lugares que eu preferia não me envolver. Samaria. Confins da terra, pessoas com culturas diferentes das minhas posições. Pessoas talvez com uma política diferente da minha. Galera que vota no Lula aí, todo mundo com raiva, né? O cara que vota no Lula, talvez você não fale com o cara porque o cara vota no Lula. E talvez o Senhor quer falar com ele e você não, porque ele vota no Lula. Então, vê que a gente cria barreira para tudo. A gente cria barreira para tudo. Porque ele é espírita e eu não posso falar com ele sobre Jesus, sobre nada, sobre ter um relacionamento com ele. Porque eu criei já uma barreira. É uma cultura diferente. Esse povo samaritano, eles adoravam Baal. E mesmo assim, o Senhor falou para pregar o evangelho até eles. Tem gente que é da Umbanda aqui, daqui em Maneri. A gente não tem parte com isso. Mas é por causa dele que eu não vou ter um relacionamento com ele. É por causa disso que eu não vou falar com ele. É por causa disso que eu não vou respeitá-lo e achar um jeito para pregar o evangelho para ele. Não, mas porque é daqui em Banda, eu não quero chegar nem perto, porque eu vou ser amaldiçoado. Não, gente, nós temos Cristo. Nós temos o poder para pregar o evangelho até esses povos. A gente tem que entender que nós temos uma autoridade que está acima de tudo, de todo principado, de toda potestade. A gente tem que vigiar, mas nós não precisamos ter medo. A gente não precisa ter medo. Você talvez nunca conversou com... Me fala sobre a sua religião. Ele te explicar a sua religião, mas talvez não tenha alguém que o ouça. Talvez alguém chegue o evangelho aqui, chegue aquela irmã já... Sai em nome de Jesus, está arrependido. Isso tem, gente. Tem muito. A gente como cristão devemos respeitar, devemos ouvir. Não devemos ter parte, não concordar com aquilo que ele... Não é sobre isso. É sobre ter relacionamento. É sobre entender a sua cultura, aquilo que eles entendem, vivem, para poder pregar o evangelho a eles. Para poder que eles precisam conhecer a Cristo. Entender que Cristo é maior que esse Deus que eles professam. Entender que Cristo é maior que Deus de Baal. Ah, mas o povo, eles adoram a Baal, talvez para o judeu. Não, mas o Senhor mandou ir pregar o evangelho até ele para que eles se arrependam e recebam da graça de Deus. Os judeus, eles viviam uma coisa. A gente vive algo parecido hoje em dia. A Bíblia é totalmente... Ela se renova todos os dias e parece que ela é tão atual. Parece que quanto mais tempo passa, mais atual ela fica. Se a gente for olhar para esse texto e colocar nas nossas vidas sobre isso aqui, pessoas da minha própria cultura e língua, culturas diferentes da minha, rejeitados, marginalizados da minha cidade, que eu não preferia me envolver, pessoas em cultura e língua diferentes de nações. A gente às vezes pega aquilo que o judeu, como um judeu, e a gente fica na nossa bolha e fala, não quer saber, eu não vou pregar o evangelho para essa pessoa porque talvez ela não merece. Talvez o Jesus não queira amar, não queira encontrar, mas não, gente. A gente precisa entender que tem um poder que caiu sobre nós. A gente precisa ver aquilo que Pedro viu. Enquanto a gente falava, o Espírito Santo caiu sobre ele. Mesmo Pedro talvez não entendendo, mesmo assim o Senhor os encontrou. Então, voltando. Onde estão as minhas posições? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Lembre-se de responder as perguntas de perspectivas
geográficas e cultural. Isso aqui você vai na sua casa, tira um dia para você ler isso aqui bonitinho, escreva num papelzinho. Respondendo a pergunta quem, a gente falou sobre onde, agora quem são as pessoas que eu fui chamado para alcançar na minha Jerusalém. Ao abordar a questão do quem, é importante identificar os grupos prioritários específicos que Deus está chamando você para alcançar. Concentre-se em grupos específicos de pessoas e não apenas nas nações geográficas. A palavra original para nações é da grande comissão, está em etne, que se refere a povos e não países políticos. A palavra do grego etnos, que significa nações, no grego, quando a Bíblia fala sobre nações, essa palavra é sobre povos, etnos. Se você for olhar o significado dessa palavra etnos, é cultura, religião, costumes diferentes do que o seu. São uma etnia. Nós temos uma etnia aqui, as pessoas de tal estado têm outra etnia, as pessoas de tal outro povo têm outra etnia. Esse grupo étnico são pessoas que se juntam com costumes diferentes. Então, não é sobre uma nação da Alemanha que tem lá, essa é a nação da Alemanha, mas é sobre o povo que está lá. É sobre o local que está lá, os costumes diferentes que estão lá. Então, as nações, a gente pensa, eu vou para as nações, eu vou agora, amém, vou ver as nações. Entender que as nações não são apenas um país, mas entender que são as pessoas do país. Entender que a nação do Brasil não são apenas do Brasil, entender que a nação do Brasil é as pessoas do país que formam aquilo que é o Brasil. Então, pregar o Evangelho é muito mais do que eu ir às nações. Pregar o Evangelho é eu amar o povo daquela nação. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho para o povo. Deus me chamou para ir para a África. Não, Deus não chamou para ir para a África. Deus chamou para pregar o Evangelho para o povo africano. Para o povo daquela etnia, para as pessoas daquela etnia. Talvez Deus me chamou para pregar o Evangelho na minha escola. Na escola de dimensão. Não, Deus chamou para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão sentadas nas cadeiras. Então é muito mais que um local geográfico. É sobre pessoas. O Evangelho é muito mais do que Capanema, estado do não sei o que, Brasil. Temos etnias e culturas diferentes para que a gente entenda sobre cada cultura. O Evangelho é sobre pessoas. O Evangelho é sobre pessoas, gente. Isso aqui, Às vezes a gente inventa tudo na igreja, amém por isso. Às vezes a gente esquece que o importante da igreja são as pessoas. Às vezes a gente esquece que o importante da igreja não... Isso aqui, o templo. O templo aqui, antes no Antigo Testamento era o templo. Depois disso, agora na graça do Senhor, veio sobre nós habitamos, agora ajuntando, nós somos igreja. Então, se não tiver as quatro paredes, tem as pessoas do templo. Se não tiver as quatro paredes aqui, isso aqui tudo, se tiver as pessoas, isso é igreja. Isso, se chega, como no sul, agora no Rio Grande do Sul, que chegou as enchentes, levou a igreja, levou tudo, e agora não tem mais igreja, não, tem pessoas lá ainda, isso é igreja. Mas Neto, mas é o templo, e o templo é um local aconchegante para que se reúna o povo de Deus, que a igreja são pessoas. Neto, mas beleza, agora lá no país perseguido eles não têm igreja, eles têm um local que eles às vezes, vamos se reunir ali, escondido, e eles ficam lá, eles cultuam o Senhor como igreja, eles não têm um templo. Então no Antigo Testamento eles tinham um templo onde eles cultuavam a Deus. No Novo Testamento, o templo agora é nossa própria vida, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e juntos somos pedras vivas, juntos somos um templo do Deus vivo onde Ele habita. Juntos somos pedras vivas, onde não é mais pedras como essa aqui, Não, juntos agora é a Marcela, é o Neto, é o Railan, agora juntos somos nós. Como pedras vivas, nós fazemos o templo junto para que o Senhor habite. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho do Novo Testamento. Isso é as nações. Isso são etnias. Então, talvez você tinha uma visão sobre pregar o Evangelho sobre as nações, e amém, que Deus leve você até lá, leve você até os... Mas talvez as nações sejam o seu bairro, porque são etnias diferentes, talvez diferente da sua. Talvez sejam os ribeirinhos aqui, porque são etnias diferentes e são nações. Então, se Deus chamou para pregar o Evangelho sobre as nações, Ele falou sobre isso para mim, quase que Ele fez assim comigo, assim. Neto, é sobre isso aqui. For biblicamente, é pregar o Evangelho onde
existem pessoas. E se um dia, eu tenho um sonho de viajar às nações, só que eu nunca tive o sonho de viajar às nações para conhecê-las. Eu tive o sonho de viajar às nações para que eu entenda as culturas, para que eu chegue... esses dias a gente passou por uma tribo de índio ali, que a gente estava no carro, e o papai ele conhece tudo, no Nordeste, que ele é caminhoneiro. Estava passando um carro e falou, Neto, aquilo é uma tribo de índio, eu já fiquei, aquilo é uma tribo, isso aqui é uma tribo, eu já fiquei doido. Eu falei, mano, eu queria passar 10 dias com eles aí. Porque não era sobre o local, mas eu queria conhecer a cultura deles. Eu queria amá-los, eu queria estar lá junto com eles e poder levar o Senhor para eles, mas convivendo com eles. Porque não era sobre a tribo indígena, o local do Maranhão onde eles estavam, não, era sobre eles, sabe? Era sobre as pessoas que estavam lá. É muito mais do que isso, é muito mais do que... Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho um sonho de dançar assim, com aquelas criancinhas africanas assim, tá ligado? É um sonho bem específico assim. Tem até um amigo meu que chegou comigo do nada, Antônio, e falou, cara, eu tive um sonho contigo que tu tava dançando com umas crianças bem pretinhas assim e tal. Eu falei, caraca, eu tenho um sonho que é assim, sabe? Esse foi o Senhor reavivando essa esperança. Mas não é sobre um estado para mim chegar, não é sobre um país para me botar no meu Instagram assim, ó, viajei até como no meu Instagram tem também que eu fui de Paraguai, viajei até a África do Sul, até a África, e olha como eu sou um missionário. Não, mas que eu entenda a cultura desses povos, que eu conviva com eles, que eu seja impactado pelas suas culturas, que eu saia da bolha. Porque quando a gente está no meio deles, gente, quando a gente está no meio dessas pessoas, quando a gente vê o evangelho que eles professam, quando a gente está no meio, às vezes, de um vizinho, de um bairro aqui, no São João, de um local que às vezes a pessoa não tem uma água para beber, e mesmo assim eles, não, irmã, que eles estão lá amando ao Senhor, do jeito deles, da forma deles, e você sai da sua bolha e você chega lá e fala, uau, parece que eu não sou um cristão. Mas é só quando a gente sai da nossa bolha. Eu quero muito viajar para que eu tenha um impacto, sabe, para que Deus me chacoalhe assim e fala, Neto, tu não é nem cristão ainda, tu precisa ser cristão de verdade. Eu queria muito ir para uma igreja perseguida, sei lá, e pelo menos ter um contato com eles e ver o que eles vivem, sabe? Eles vivem amando ao Senhor, mesmo as pessoas cuspindo na cara deles, mesmo se eles aceitarem Jesus, eles são totalmente desafiliados dos seus pais tiram de casa, eles não têm como trabalhar, porque ninguém aceita um cristão trabalhando lá em muitos países, no Afeganistão, em outros escravos trabalhando, lá os cristãos talvez não, a gente prega muito sobre a cultura da prosperidade, amém por isso, mas de forma totalmente errada, e vai falar de uma cultura, vai pregar o evangelho da prosperidade para um cara que está lá, que não tem o que comer às vezes, e é cristão, e está lá perseverando por causa de Cristo, e mesmo porque as pessoas não dão trabalho, o pão é caído do céu, às vezes eles não têm o que comer dia a dia, mas eles estão lá. Eu não nego o Senhor, mesmo que todo mundo me negue, eu não nego a Jesus. E eles não negaram a Cristo. Eu queria viver com eles e sair da minha bolha e entender. Eu falei, caraca. E na hora que eu vi eles, eu falei, cara, talvez eu não seja cristão. E a gente precisa sair dessas bolhas. E o Senhor nos chama para fazer isso. O Senhor nos chama para entender que Ele é uma pedra viva como igreja. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso conviver com eles. Eu preciso estar no meio de um povo aonde eu entendo que eles vivam e eu seja impactado. Eu falei, é aqui que o Senhor quer habitar. Amém? É isso. E só rapidinho aqui, a gente vai já terminar, porque a gente o que vocês vão escrever, que Deus sabe, vocês escrevam em casa aí semana que vem, vocês vão me passar. Quem quiser, né? Onde estão as minhas... Já li sobre isso aqui? Onde estão as minhas posições? Jerusalém, a Judéia, amém, já falamos. Respondendo quem? Já falamos sobre quem também? Já, né? Sobre a etnia, ok. Dê prioridade aos povos não alcançados e menos alcançados. O povo considerado alcançado quando não há nenhuma testemunha cristã significativa entre eles. Nenhuma comunidade cristã natural do país dentro do grupo. Com tamanho suficiente para completar a tarefa de evangelizar o grupo assistência externa. Fica o que a gente falou sobre pessoas não alcançadas e tudo. Identifique os samaritanos, as pessoas com quem você pode preferir não trabalhar, mas quem precisa muito sobre Jesus. Pessoas que moram perto de você, mas que são culturalmente distantes de você. Aí tem algumas perguntinhas nesse tópico. Você consegue identificar povos específicos de pessoas que vivem ao seu redor? Quais são os não alcançados, menos alcançados, negligenciados? Vocês queriam que vocês respondessem isso, talvez não hoje, talvez em casa. Queria que vocês pensassem sobre, porque isso aqui é demorado. Quais os povos que Deus está chamando para alcançar? Faculdade, trabalho no dia a dia. Quais os povos, qual é a etnia, quais são as pessoas, de acordo com a sua personalidade, aquilo que você mais... os seus talentos. Respondendo
a pergunta como. Essa questão tem a ver com estratégias de recursos e habilidades para a colheita. Respondê-la irá demandar mais tempo do que duas primeiras questões, porque vai existir planejamento cuidadoso, dedicação e oração. Que habilidades e recursos únicos você tem para a colheita, que poderiam ser usadas para alcançar mais lugares ou grupos identificados acima? Que são os grupos que vocês falaram com quem? Os grupos que vocês são menos alcançados, ou vocês têm dificuldades, ou vocês têm negligenciados, ou o povo tem negligenciado. Talvez um rapaz que saiu das drogas, saiu da bebida, parece um pouco comigo, que tem muita facilidade de evangelizar esses caras. Eu tenho muita facilidade de evangelizar esses caras porque eu saí de lá, sabe? Às vezes eu sei o que eles estão passando, eu sei o que eles estão vivendo, às vezes eu sei um pouco do que eles precisam, porque eu já fui um cara parecido com eles. Então talvez seja isso, esse povo, essa etnia que o Senhor está me chamando para alcançá-los. Talvez seja esse povo perdido no meio do mundo, no meio buscando Cristo em vários tipos de drogas, bebidas, relacionamentos. E talvez o Senhor me encontrou para que agora eu olhe para eles, para que eu possa, porque eu sei o que eles vivem. Só que talvez tenha um homossexual na igreja que se converteu e agora ele é cristão. E ele luta contra isso diariamente, mas ele é cristão. E agora quando ele vê um outro homossexual, ele sabe do que esse cara está vivendo. Ele sabe do que esse cara procura, ele sabe do que esse cara precisa. E agora ele entende ele muito mais que eu, que talvez pode ser ignorante, pode chegar lá o que a igreja hoje faz muitas vezes, que falam coisas sem entender e sem saber, acabam tirando da igreja, expulsando da igreja, entendendo que o evangelho está aqui para transformá-los, para pregar o evangelho do arrependimento, mas para entender a cultura dessas pessoas. E talvez só alguém que é homossexual, que foi convertido, não só, mas que ele tem mais facilidade de entendê-los e pregar o evangelho para eles. Então é muito isso. Então talvez o Senhor, nesses dois pontos, o Senhor te chamou para algo. Talvez você é aquele nerd que gosta de gamers, de jogos e não tem muita facilidade com outras pessoas, talvez conversar com os drogados, com os caras que bebiam, porque talvez você não conhece tanto. Talvez você foi chamado também para evangelizar essas pessoas que são dos jogos, dos gamers, de tudo, que você tem mais facilidade de conhecê-los. Mas a gente não pode se interter em único nisso. Eu preciso me relacionar com esse cara dos jogos, eu preciso conhecer esse cara que foi homossexual, me relacionar com ele, entender que nós somos igreja junto, e eu preciso ouvi-lo e falar, cara, você precisa olhar para essas pessoas também. E eu vou olhar, eu vou entender. Eu falo, cara, eu vou amá-las. E ele falou, não, mas você precisa olhar para esses caras também. Não, e o cara do game vai falar assim, não, você precisa olhar para esse cara dos jogos também. E juntos, a gente consegue olhar num todo, sabe? A gente consegue olhar num todo. Isso é o evangelho, isso parte para o trabalho, isso parte para a sua empresa. Talvez você trabalhe num local onde eu não consigo chegar lá, mas você conseguiu chegar. Talvez você é um médico ou um enfermeiro aqui que conseguiu chegar nesse local onde eu não consigo chegar porque eu não sou enfermeiro, não sou nessa área da saúde. É muito mais difícil eu encontrar essas pessoas que estão diariamente nos seus trabalhos, estão diariamente lá com você. E talvez eu não consiga encontrá-los, mas você consegue encontrá-los. Você consegue encontrá-los porque o Senhor te chamou para ir lá. Os psicólogos, médicos, a galera da arte, a galera dos jogos. Então, quão importante entendemos as culturas, entendemos os locais, iremos ter às vezes, as mesmas ideias para que a gente possa entender uns aos outros. Amém? Ficou meio entendido assim para a gente poder ir para o fim, ou ficou meio... Entenderam muito bem aí ou não? Muito bem, é difícil, né? E que estratégia de colheita você precisa desenvolver para entender o seu alcance em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? E o outro é respondendo a pergunta, com quem? Parceria é uma das palavras mais importantes para as missões no século XXI. Cooperação é a chave para ser bem sucedido de igual modo à pergunta anterior. A resposta irá exigir muito planejamento, oração, especialmente conexão com outros indivíduos e organizações cristãs, como a gente tem falado aqui. Aqui estão 3 critérios para a seleção de parcerias e estratégias de colheita. Quem já está servindo a Cristo entre as pessoas que podem guiar ou que precisam de nossa ajuda? Quem Deus já enviou que podemos ajudar? Quem tem habilidade e recursos que poderiam ajudar a nos tornar mais eficazes? Então, respondendo com quem são as parcerias.
Talvez você quer atingir um grupo específico de pessoas na sua escola, você não sabe como fazer. Só que você vai com as pessoas que também já fazem esse trabalho. Você encontra, você reúne as pessoas com quem você pode aprender e ajudar para que você tenha um impacto no seu trabalho, na sua escola. Com parcerias. E você tendo esse conhecimento sobre escolas, buscando cursos, buscando entender como evangelizar, como fazer uma célula na minha escola, aprendendo sobre, você consegue atingir esses objetivos que talvez o Senhor te chamou. Talvez no seu trabalho. Mas como eu posso evangelizar no meu trabalho? Você precisa se comunicar com pessoas e ter relacionamento com pessoas que você vive a mesma coisa que vocês, que passem pelas mesmas coisas que vocês. Vocês precisam entender e compreender e buscar ajuda. O reino de Deus não é feito sozinho. Ele é feito com pessoas ajudando uns aos outros. E ajudando uns aos outros, a gente consegue cumprir o ID do Senhor. Quem Deus já enviou que podemos ajudar? Tem pessoas também que fazem aquilo que você ama fazer, e talvez aquilo que o Senhor está te chamando para pregar o Evangelho para certo tipo de pessoas, para certo tipo de etnias, para um povo específico. Então você pode ajudar financeiramente essas pessoas também, que estão contribuindo com o reino, porque você é mais um colaborador do reino de Deus, mais um cooperador. E tem as pessoas cooperando por isso, então ajude essas pessoas que estão cooperando com isso, financeiramente, com palavras. Se você conhece alguém no Instagram que evangelia certo tipo de pessoas, que evangeliza nas escolas, no trabalho, tudo, nas nações que você queria ir, para um povo, a galera que é dorameira aí, para a Coreia aí, evangelizar lá, a galera que gosta do dorama aí. Não, eu queria conhecer aquele povo, queria viver a cultura, amém. Conheça esse povo e evangelize e ame eles, amém? 21h08, começamos às 20h11, não passou uma hora, graças a Deus, consegui fazer o galera trabalha aí. Mas é isso, gente, eu quero que, essa aula foi muito mais dinâmica, ninguém falou nada aqui. Mas eu quero que vocês, quem não tem apostila aí, peguem as perguntas com um amigo, ou comprem a apostila com o pastor Jorge, comigo, pode mandar mensagem para mim, é R$12, é um lanche, e ajuda tanto o pastor Jorge como ajuda vocês. Então, essas perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida, que foi muito rápido, aí falar isso aqui muito rápido é muito difícil, é muito também... dificulta muito a minha mente. Quando eu li isso aqui rápido, eu sou muito difícil de entender as coisas, sou muito lerdo. Eu preciso ler, reler para me poder encaixar e para me poder escrever. E talvez você seja assim também, que nem eu, ou não, você seja um expert, você até já fez aí, quem você evangeliza, quem ele chamou para fazer. Então, só terminando, me manda mensagem se alguém quer saber de alguma coisa, se alguém quer saber uma luz, me manda mensagem, quem não está no grupo do evangelismo, que eu vou colocar. E só para terminar, talvez, se você for olhar a vida de Paulo, ele tinha cidadã romana e judaica. Ele conseguia andar no meio dos dois povos. Paulo conseguia andar no meio dos dois povos. Quem o Senhor chamou para evangelizar no meio dos gentios, no meio do cidadão de Roma? Paulo. Porque ele sabia sobre o povo. Ele conhecia sobre o povo de Roma. Ele conhecia sobre o povo gentil. Paulo ele escreveu muitas cartas. Ele sabia escrever, ele sabia dialogar. Paulo estudou na escola, nos pés de Gamaliel, uma das maiores escolas que tinha naquela época de Roma, se eu não me engano. Nas maiores escolas, ou Roma, não sei, Judeia, não lembro. Ele sabia muito bem escrever. Ele sabia muito bem falar. Ele sabia muito bem ter palavras boas. Então o Senhor usou tudo isso para ele escrever as cartas, para ele escrever tão bonito como ele faz nas cartas, assim, que você, que cara inteligente. E o Senhor usou os seus talentos para que ele evangelizasse. Pedro, parece que é o oposto dele, pescador, não sabia falar palavras bonitas, talvez falasse gaguejando, como um trabalhador público, como um ferreiro, um caminhoneiro, não sei, não como um cara culto, igual o fariseu Paulo, cidadão de Roma. E Deus chamou um pescador, e ele falou assim para o pescador: eu te chamo agora para ser pescador de homens. Ele usou o trabalho que ele tinha. Tu acha que Pedro não entendeu aquilo? Talvez se ele falasse para mim, Deus vai te chamar a ser um pescador de homens. Beleza. Seu nome é pescador, mas ele que era pescador, ele sabia a paciência que ele tinha de pescar um peixe. Ele sabia o tempo que ele demorava para pescar o seu peixe. Ele sabia o tempo, a paciência, o local específico, a isca específica, o que colocar, o que não colocar, o peixe específico que ele queria pegar.
Ele sabia tudo aquilo, a quantidade, o local, o dia certo, o dia que estava mais chuvoso, que não podia pegar a lua. Ele sabia muita coisa. E quando o Senhor fala assim, ó, eu vou te chamar para ser pescador de homens, ele sabia o que o Senhor estava chamando ele. Talvez você, Neto, mas eu não tenho muitos talentos, eu não tenho muitas habilidades. Talvez seja isso para Pedro também. Pedro, você não tem muitos talentos, não é como Paulo, ele talvez nem conhecesse Paulo na época. Mas ele era pescador de homens. Ele era pescador de peixes e o Senhor fez virar pescador de homens, um líder de uma igreja, aonde ele encontrou vários homens. Ele sabia a isca que colocar para os homens, e a isca era o evangelho. Ele sabia a hora específica, ele sabia o tipo de palavra, ele sabia o local, ele sabia a pessoa, ele sabia a paciência que ele tinha que ter para pescar aquelas pessoas. Moisés, ele era hebreu e foi para a cultura egípcia, num cestozinho lá jogado sobre as águas. O filho de Faraó pegou ele e o cuidou. Moisés sabia da cultura tanto egípcia e tanto dos hebreus, e o Senhor o chamou. Quem era a pessoa mais certa para ser o libertador do povo hebreu? É aquela pessoa que conhecia o povo egípcio e o povo hebreu, porque ele precisava ir conversar com o povo egípcio. Ele conhecia os faraós, eles tinham livre acesso, eles tinham contato com eles conheciam eles. E o Senhor chamou o libertador, Moisés, com as suas vivências, aquilo que ele viveu. Então aquilo que você já viveu na sua vida, que você pensa que talvez o Senhor não vai usar porque você errou tanto, você fez muitas coisas, você caiu, você pecou. Sabe que o Senhor usa tudo isso? Ele usa todos os seus erros, ele transforma isso em graça. O Senhor usou a minha vida, onde eu fiz muitas coisas, onde eu vivenciei muitas coisas, onde eu sofri muitas coisas. Os meus pais, na época, por apesar de não serem cristãos, e eu fiz muitas coisas também por não conhecer a Cristo. Eu usei drogas, eu bebi, eu fiz muita coisa, comecei a beber acho que com 11, 12 anos, assim. E eu dei algum desgostos pro meu pai, porque o meu avô morreu por causa disso. Então eu vivenciei muita coisa. Eu tentava buscar algo que me satisfazia. Eu nunca era satisfeito em nada. Nos relacionamentos, nas carências e tudo. E um dia o Senhor me encontrou. E um dia o Senhor olhou para mim e falou assim: Neto, eu quero que você agora olhe para essas pessoas. Agora eu quero que pegue tudo isso que você viu. Agora eu quero que você aprenda com tudo isso. Eu não quero que você jogue fora e se inverte. Não, agora eu quero que você pegue tudo isso que você viveu. Eu te perdoo. Tudo isso é perdoado. Agora eu vou pegar tudo isso. Agora eu vou fazer que você olhe para essas pessoas. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu conheci uma mulher que era a Ana Machadão, o nome dela. Ela era da Cracolândia, lá de BH, de Belo Horizonte. Ela era uma drogada. Ela passou não sei quantos anos na droga. Ela matou 7 maridos. Ela matou 23 pessoas. Ela era uma das primas do Fernandinho Beiramar. Primas não, parentes. Ela usava droga. E muita gente que estava na região da Cracolândia conhecia ela. Ela vivenciava lá. Ela andava, se não me engano, ela andava nua com uma faca aqui do lado, totalmente raquítica de drogas assim. E um dia um missionário passou lá e ofereceu dinheiro para ela ir para tal um canto. E ela aceitou esse dinheiro. Mal sabia que estava levando ela para uma igreja. E levando ela para uma igreja, na hora que ela percebeu que estava levando ela para uma igreja, ela começou a dar facada no cara, assim, no pastor que estava na frente levando ela para uma igreja. Começou a dar facada nele. E ela disse que parecia que a faca não entrava, assim. Parecia que era duro, sabe? Aí algumas entraram. E ele chegou lá, o pastor chegou em frente dessa igreja. Eu fui nessa igreja. E tinham vários missionários, assim, na volta, ao redor, assim. E ela foi lá pro meio, assim. E as pessoas começaram a orar. Ela começou a ser liberta lá. E eu veio um cara lá da frente. Ele fala: essa não é a Ana que vocês estão vendo drogada. E esse o pastor sanguentado saiu do carro, assim, pedindo ajuda. E tiraram ela do carro. E no meio dessa igreja, ela falou: essa não é a Ana que vocês estão vendo. Essa é uma Ana missionária. E hoje ela evangeliza a Cracolândia. Hoje ela tem um local de evangelização na Cracolândia lá. Aquilo que ela vivenciou, talvez as coisas mais traumatizantes que ela viu, estupro, tantas coisas, morte, tudo que ela já vivenciou. O Senhor pegou tudo aquilo e a perdoou, e a lavou, e a purificou, e a curou, e a libertou. E agora ela olha para alguém como ela vê alguém como ela e fala: essa pessoa pode ser liberta. E ela se entrega para essas pessoas. Se tu vê o amor dela com as pessoas, cara. Quando eu vi o amor dela com as pessoas, ela pegava as toalhinhas assim, ó,
uma vermelha, um verde e tal, e ela tinha um banheiro onde eles tomavam banho de tudo, e lá, cara, era um fedor absurdo, era um fedor de fezes, eles faziam fezes no banheiro, era um absurdo mesmo, e tinha um alimento e tal, e ela, tu quer quantas marmitas? Eu quero 3, então pega 3, aí ela falava assim, ó, qual é a toalha que você quer? Na hora que ela falou qual é a toalha que você quer vermelha, amarela ou azul? Pessoas totalmente drogadas, perdidas, totalmente raquíticas, onde ninguém olha. E ela falando assim, qual cor a toalha você quer? Você quer vermelha, amarela ou branca? Vocês são pessoas também. Vocês não são objetos, vocês são pessoas. O Senhor vê ela como pessoas que precisam do amor de Cristo. E ela falou, qual toalha você quer? Na hora que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, porque ela foi alguém como eles. Ela estava ali, ela sabe o que o Senhor pode fazer com cada um. Então o Senhor pegou aquilo que ela já vivenciou, aquilo que ela já viveu e usou. Agora você precisa olhar para aquilo que ninguém olha. E eles olham. E quando eu vivenciei com ela, eu falei, cara, eu preciso olhar para eles também. Eu lembro que eu saía na rua, assim, ó, abraçando todo mundo. Eu fui lá, até lá no canto, assim, que eu queria muito estar lá, sabe? Eu queria muito estar lá. E quando eu abracei um cara lá, ele falou assim, esse cara tá cheio de merda. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tipo, na hora, mano, sei lá, e a gente lavava o banheiro, cara, e o banheiro fedor absurdo, e a gente lavando lá, e ele fala, cara, por que essa mulher faz isso? Toda segunda-feira ela tá aqui, por que ela tá aqui? Ela não ganha nada, ela não ganha benefícios, ela só gasta ali, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, essa mulher viu alguma coisa que eu ainda não vi. Essa mulher vivenciou alguma coisa que eu ainda não vivenciei. E o Senhor chamou ela para cuidar daquelas pessoas. Talvez o Senhor não me chamou para cuidar, talvez lá eu não aguentasse, porque o Senhor chamou ela para lá. Mas eu preciso também quebrar minha orgulho, eu preciso ir até lá, eu preciso aprender com ela. E talvez o Senhor vai usar talvez não, o Senhor vai usar a sua vida, aquilo que você já viveu, aquilo que você vivenciou. Ele vai usar talvez a sua rejeição, aquilo que você já foi rejeitado. Seu pai, você não teve pai nem mãe, você não teve aquele amor, aquele afeto. E Deus vai usar tudo isso, Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Se você deixar, Ele vai pegar tudo isso e agora Ele vai mostrar uma pessoa que é parecida com você na sua frente, assim, rejeitada. E você vai saber o que fazer. Você vai saber quem falar, o que falar. Eu tenho tudo e por isso eu te dou. Levanta-te e anda. Eu tenho tudo, eu tenho Cristo, aquele que fez tudo isso comigo, Ele pode fazer com você. Você não é o cara mais popular do mundo, que todo mundo vai ver. Até as suas intimidades mais profundas. Às vezes vai ter alguém que vai chegar com você e vai compartilhar. E você, eu vivi isso. Se não me engano, é 2 Coríntios, eu não lembro que 5:20, eu não lembro o texto, que Paulo fala que nós somos atribulados para ajudar outras pessoas que passam por tribulações. Às vezes nós vivenciamos muitas coisas, nós passamos muitas coisas, a gente trabalha e tudo, insultos, rejeição, falta de afeto, palavras dos pais, das mães e tudo, e que nós não vamos ser nada, e muitas coisas. Talvez você não vivenciou com o pai dentro de casa, morou com a avó, talvez você vivenciou tudo isso. É o homem, sabe? Isso é a consequência do pecado. Mas o Senhor, Ele pega toda a nossa vida passada, Ele sai curando tudo, Senhor. Ele sai libertando, curando tudo. E agora a gente consegue olhar para ela totalmente ressignificada. E agora a gente consegue caminhar totalmente com graça nas nossas dores do passado e entender que o Senhor, eu passei por isso. Para que alguém que chegue até você totalmente arruinado pelo pecado e chegue até você, o que você fez? Me explica o que você fez. Me explica como você saiu disso. A gente mostra o Cristo que pode fazer tudo isso que Ele fez com ela. Através da sua vida. Através das coisas que você viveu. As simples coisas que você viveu. As simples, as piores coisas que você viveu. Talvez as escolhas erradas que você teve. Como Abraão que mentiu para se salvar do rei. Mas mesmo assim o Senhor foi com misericordioso com ele e o salvou. Em mesmo ao meio dos erros. Talvez você errou bastante, errou muito, mas entenda que o Senhor já perdoou você. O Senhor já perdoou você, não tem por que você ficar mais preso nisso. O Senhor te perdoou e acabou, o Senhor perdoou. Se você Ele não se sente perdoado, você serve um Deus que não é o nosso Deus que nos perdoe. Nós olhamos para cima e nós vivemos agora. Nós precisamos olhar para essa dor
e aprender com ela, e entender que pessoas passam pela mesma coisa. Eu preciso encontrar essas pessoas. Talvez seja a etnia que o Senhor quer mostrar para você. Seja o povo que você quer encontrar. Talvez você nunca teve um pai, e vai chegar uma pessoa que não tem um pai. Talvez seja esse povo. Você vai mostrar a paternidade de Cristo para essa pessoa. Talvez você viveu no mundo da perdição, da homossexualidade, muita coisa, e você vai olhar para esse povo e agora eu sei o Cristo que ela precisa ser encontrada. Agora eu sei o caminho de mostrar para ela. Eu preciso vivenciar isso. Eu preciso mostrar para ela agora o caminho. Eu não recebi um afeto amoroso dos meus pais. Meus pais sempre me ajudaram em tudo, nunca deixou faltar nada. Eu sei que eles me amaram do jeito deles, o fazer para eles, o serviço. Eu nunca recebi um eu te amo, eu nunca recebi essas coisas, esses abraços, tudo do meu pai e da minha mãe. E eu ficava muito com raiva disso. Todo mundo recebia, menos eu, isso afetou muito na minha vida. Teve um dia que eu recebi um eu te amo de Jesus Cristo quando eu me converti. E isso bastou. E agora eu pude compartilhar isso com meus pais. E a partir dali, eles agora falam para mim, Neto, eu amo você. A partir de Jesus, agora nós fazemos isso e o Senhor transforma. Agora eu olho para aquilo que eu vivi lá atrás, eu não recebi nenhum afeto. Quando eu encontro alguém que não recebeu nada, eu falo, eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa fazer. Você precisa de entender que o Senhor o ama, apesar daquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. Você precisa entender que o Senhor o ama. Aí você vai olhar para a sua vida, que você pensa que foi perdida, e você vai olhar e falar, uau, o Senhor usou aquilo que eu pensava que era descartável, e o Senhor usou aquilo que é descartável. Imagina o que o Senhor pode fazer com aquilo que é benéfico. Então não reprima, não tenha vergonha daquilo que você já foi. Se vergonha das suas atitudes, sim, amém, mas o Senhor já perdoou você. Mas entenda que aquilo que Paulo foi, aquilo que Paulo já fez, ele pregou o evangelho para aquelas pessoas que um dia ele foi igualzinho. Pedro, bem do jeito dele, bem João, do jeito amoroso dele, escreveu sobre um Jesus amoroso. Mateus, de um Jesus que era rei para ele, escreveu de um Jesus como rei, da visão que ele tinha. Então cada um tem um olho diferente, uma forma de ver diferente. Cada um tem uma história diferente, uma história diferente. A gente precisa se conectar e entender o que a gente viveu. Entendendo isso, a gente consegue ver aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Você quer saber o que o Senhor quer fazer com você? É só olhar para trás. Olha aquilo que o Senhor já fez na sua vida. É que ele fala para Moisés, Deus, por que o Senhor está me chamando? Moisés, olha para você. Olha sobre o hebreu, olha, mas Jesus, por que o Senhor está me chamando para escrever cartas? Paulo, você aprendeu a escrever. Mas Deus, por que o Senhor está me chamando para fazer isso? Cara, olha que você já conviveu, olha que você já vivenciou. Mas eu fiz tal faculdade, agora eu não quero mais cursar e tal, mas o Senhor pega aquilo que você fez e transforma e ressignifica para o reino. Em sua graça e a sua misericórdia, o Senhor ressignifica no reino de Deus. Aquilo que você fez, aquilo que talvez você deixou de fazer, o Senhor te perdoou se você já pediu perdão para Deus. O Senhor te perdoou na cruz, Ele levou sobre si os seus pecados. Agora Ele vai ressignificar a sua vida. E tudo aquilo que você já vivenciou, pessoas passarão por você, que vivenciou as mesmas coisas. Tem um João Paulo do céu e na terra, que ele passou por muita coisa. Coisas difíceis. Ele teve até uma crise de pânico esses tempos, assim, durante um tempo, já alguns meses, esse ano, ele está voltando agora para o Evangelho. Ele foi abusado, Nossa, ele sofreu muita coisa. Se você for olhar a história dele, Cara, se você for olhar o ministério dele, as pessoas são abusadas e chegam até ele e falam, o que eu preciso? No dia dos Maio Laranja, a Ellen, nossa líder, eu falo isso abertamente porque ela, para a glória de Deus, ela deixa. Ela foi abusada quando era criança, acho que com 9 anos, não lembro, pelo seu próprio tio que era crente. E isso prendia muito ela. Chegou um tempo que eu estava lá e ela pregava o evangelho no Maio Laranja, que era sobre abuso, para jovens, que no final da pregação do evangelho, elas falavam, eu fui abusada também, eu sofri a mesma coisa que você, me ajuda a ser curada disso. E ela oferecia o Cristo que a libertou, a curou, e aquilo que ela mais tentava esconder, e aquilo que hoje o Senhor usa ela também.
Talvez um abuso que era o seu maior trauma. Ela consegue falar curadamente. Ela consegue, com o poder do Evangelho, alcançar essas pessoas que não conseguiam falar. E elas se abriam. E elas pediam ajuda. Elas queriam entender como ela se curou. E ela pregar o Evangelho de Jesus. Entender que aquilo que a gente viveu, o Senhor pode ressignificar. E o Senhor ressignifica para a glória dele. Você pensa que você é um Zé Ninguém, um rejeitado da vida. Deixa Deus te curar, amém? Deixa Deus te curar. Que talvez é essa etnia, esse povo que o Senhor quer te chamar para alcançar. E você entende o seu chamado. Amém? É isso.